Por onde começar a avaliação fisioterapêutica da pessoa idosa? Esse é um tema muito pedido, porque é muito comum o fisioterapeuta se sentir inseguro, com medo, sem saber exatamente por onde começar a avaliação com a pessoa idosa. Já tem até um tabu de que o paciente idoso é poliqueixoso, tem múltiplas comorbidades, tem múltiplas queixas, e aí o fisioterapeuta muitas vezes se formou, está inseguro, ou porque tem pouco tempo de prática clínica, ou porque formou já há algum tempo e por esse motivo perdeu a habilidade ou está se sentindo desatualizado, então se sente perdido. Vem aqui, vamos conversar hoje por onde começar. A minha ideia é te ajudar no básico, no início de tudo, na raiz de todas as coisas, para que você vá com mais segurança no primeiro atendimento, para saber o que você pode fazer, o que você não deve fazer, quais são os erros mais comuns e por onde você conduz essa rota de conhecer junto com o paciente qual vai ser esse caminho que vocês trilharão juntos no tratamento com a fisioterapia. Esse é um conteúdo exclusivo para fisioterapeutas. Nossa live acontece todas terças e quintas, às 21 horas. Aqui a gente conversa sobre gerontologia, sobre envelhecimento ativo, sobre reabilitação, sobre quebras de paradigmas, todas terças e quintas, juntinhos aqui para ajudar você, físio, a fazer uma carreira diferenciada para a sua vida. Então vamos lá? Me conta aqui nos comentários, quem já atende a pessoa idosa? Conta para mim aqui embaixo. Se você já atende o idoso, se você ainda quer atender, diga já atendo, ou diga quero atender, quero começar a atender, para eu saber aqui mais ou menos em que pé estamos com você aqui que está me acompanhando. Se você, físio, não me conhece, eu sou a Cíntia Freire, sou fisioterapeuta, sou formada pelo FMG, também pós-graduada por lá, sou mestre em ciência da reabilitação, estudei fragilidade, estudei análise de movimento, sou especialista em gerontologia pela SBGG e em fisioterapia em gerontologia pela Abrafig, e sou também proprietária da Vitalidade, que é um serviço de domicílio, uma empresa de atendimento domiciliar multiprofissional. Então, já atuo há 13 anos com atendimento à pessoa idosa todos os dias. Sou também palestrante, trago todo esse entendimento que eu venho construindo nesse tempo para fisioterapeutas e também outros profissionais de saúde para descomplicar o atendimento à pessoa idosa, para ajudar as pessoas a terem cada vez mais segurança, mais confiança para lidar com um público que, para mim, é um público que mexe meu coração, que me move em missão para que eu possa ajudar mais idosos e também para que eu possa também ajudar vários outros fisioterapeutas. E eu ensino fisioterapeutas a se tornarem referência na sua região, aumentando o seu faturamento através do atendimento à pessoa idosa. Então, aqui, especialmente nas redes sociais, o meu empenho é mostrar para o fisioterapeuta que é possível construir uma carreira de sucesso, sim, bem remunerado, faturando bem, realizado e entregando para o paciente um bom resultado na prática clínica dele, onde ele consegue se sentir contribuindo na qualidade de vida, na ganho de função, nas atividades do dia a dia e também na resolução de dores, né? E eu não preciso nem te dizer que o envelhecimento já é uma realidade. O Brasil está envelhecendo e não sou eu que estou te dizendo. Segundo o IBGE, a população brasileira cresceu 57,4% em 12 anos. Você imagina que essa população está envelhecendo, o perfil da população já mudou, tem muito mais idosos, e eu te pergunto, o Brasil está realmente preparado para lidar com essa população? E aí eu estou falando desde, né, sistema de saúde todo, sistema previdenciário, sistema, né, hospitalar, enfim, todo esse nosso envolvimento em relação à saúde e ao cuidado integral da pessoa idosa. Será que nós, fisioterapeutas, estamos preparados
para atender, assistir e ajudar a pessoa idosa em tudo que ela precisa. Então, é um ponto de reflexão que já passamos mais de 200 mil fisioterapeutas e nem 5% sabe tratar a pessoa idosa. Nem 5% tem essa especialidade, tem essa capacidade, tem essa formação. E aí eu te falo o seguinte, nós estamos de frente a um mar de oportunidades, um oceano azul, onde o fisioterapeuta que tiver visão vai aproveitar essa onda para se capacitar e se destacar no mercado. Dizem que quem chega primeiro pega águas limpas. Então, eu já estou te adiantando que eu, desde esse tempo todo, estudando, me debruçando sobre envelhecimento, já te digo, ainda tem poucos profissionais no mercado. Então, se você já, desde então, se capacita, você se destaca justamente porque são ainda poucos que conseguem efetivamente cuidar da pessoa idosa com esse olhar específico e também integral da pessoa idosa. Então, minha função aqui é isso, pegar você pelo laço e te ajudar a aumentar seu faturamento, trazendo essa ampliação dessa oportunidade para você, fisioterapeuta. Mas aí, nosso tema de hoje é o seguinte: por onde eu começo a avaliação fisioterapêutica da pessoa idosa? Algumas vezes, a família ou o paciente idoso nos procura com a intenção de começar a reabilitação. Em outras vezes, ele vem a pedido do médico, por encaminhamento médico ou por encaminhamento de outro profissional de saúde. E aí, as demandas costumam ser um pouco diferentes. Sabe por quê? Por exemplo, se chegou o idoso para você por uma demanda médica, é comum que o paciente já tenha um diagnóstico clínico já fechado ou em curso de investigação. Algumas vezes, outros profissionais de saúde pensam e entendem que a fisioterapia também pode agregar, mas o fisioterapeuta também é profissional de entrada. Então, o paciente pode chegar para você sem nunca ter cuidado da saúde. E aí, ele chega com várias queixas, perdido, com várias demandas para você, físio, desde o âmbito da saúde clínica até mesmo com queixas funcionais. E aí, eu te entendo, porque a gente passa pela faculdade, a faculdade nos torna generalistas. E eu entendo a faculdade, porque a função da faculdade não é nos tornar especialistas. A faculdade nos dá uma visão ampla de todas as áreas da saúde, de forma que, ao finalizar, vamos direcionar a nossa atenção, os nossos esforços, os nossos estudos para aprofundamento, né? Então, talvez você se sinta perdido quando você encontra a pessoa idosa com aquelas múltiplas comorbidades, num fenômeno que a gente até chama dentro da geronto, é um jargão, que é o fenômeno do iceberg. O que é o fenômeno do iceberg? Imagina um iceberg. Olha, o iceberg lá no mar. E aí, o que a gente realmente vê do iceberg é só uma pontinha. Quando a gente olha o iceberg por debaixo do mar, tem ainda uma grande camada submersa naquele mar. E a gente faz analogia desse iceberg com o envelhecimento, com o idoso, com a pessoa idosa, por quê? Porque o que a gente realmente vê ali de sintomatologia ou de queixas pode ser só a pontinha do iceberg. E essa é a grandeza da gerontologia. Esse é o maior entendimento do fisioterapeuta que atende a pessoa idosa, porque ele é capaz de investigar para além do que se vê. Ele é capaz de ir além daquela queixa da superfície que o paciente verbaliza e começa a investigar o que mais tem ali por detrás daquela queixa. Então, eu já te adianto que você vai precisar investigar, você vai precisar entender dentro de tantas medidas, questionários, inquéritos que são validados, padronizados, são tantos que às vezes nós ficamos perdidos diante dessa quantidade de possibilidades de inquéritos, de anamnese. E eu uso Minimenta, eu uso MOC, eu uso
a água, e a água tem 2 horas, brincadeira. Mas, de fato, a nossa avaliação ampla, ela é muito ampla, exaustiva, às vezes nem o idoso consegue realizar ela inteira. Então, eu já te adianto que você, diante a tudo isso, você pode se sentir perdido, e eu te entendo. Eu também fiquei perdida no início. E eu, justamente por isso, de frente a uma complexidade de um paciente enorme e, junto disso, uma infinidade de possibilidades de aprofundar dentro do conhecimento daquela pessoa. E eu quero te dizer que existe uma forma um pouco mais resumida, porque eu fiz isso desses 13 anos, eu fui para a área acadêmica, eu entendi o que tinha de evidência, qual era a melhor evidência científica, passei anos coletando, pesquisando, estudando a pessoa idosa, e fui ali extraindo o que de fato é relevante para a nossa prática clínica, sem perder tempo, indo direto ao ponto, de forma que você consiga ser assertivo e então se sentir menos perdido, com um pouco mais de confiança para começar essa avaliação. Mas, de fato, por onde eu começo? Eu já te digo o seguinte: você vai começar pelo diagnóstico diferencial. Primeiro passo é um desejo genuíno em conhecer essa pessoa idosa. Quem é esse idoso? E eu não estou falando de você querer saber só do nome, obviamente, e nem se é o sexo, a data de nascimento, isso é importante também. Mas o que permeia, o que envolve essa pessoa idosa? Qual que é a história dela? O que ela traz para você de queixa e o que envolve aquela queixa? Quais são os aspectos sociais, familiares, qual a estrutura da casa desse paciente. Isso tudo vai girando ali na determinação da saúde dessa pessoa, no nível de assistência que essa pessoa tem, qual é a cognição desse paciente, né? E aí, depois, o segundo ponto é qual é o motivo pelo qual esse paciente precisa de você, fisioterapeuta. Quais são as expectativas? O que ele espera da fisioterapia? É a segunda pergunta, depois de conhecer esse paciente, de que forma que eu posso te ajudar? Aí ele vai para o terceiro ponto, que é a queixa. Ah, você pode me ajudar porque eu estou com uma dor no quadril, ou eu estou com uma dor no joelho por conta de uma artrose diagnosticada pelo médico, ou não, eu estou sentindo uma fraqueza crescente, gradual, cada vez com mais dificuldade para levantar, para sentar, para entrar dentro do carro. Já deixei a maior parte dos meus afazeres, agora estou ficando mais em casa, isso me incomoda ou não incomoda. Muitas vezes a família também traz a queixa ao invés do paciente. Então a família começa a perceber os declínios e a demanda da fisioterapia também pode vir da família. E aí, nesse caso, é importante que você tenha um olhar sensível de englobar o idoso nessa conscientização dessa necessidade também, porque se o idoso não compra a ideia, é muito difícil, fica muito mais pesado de conduzir a avaliação e também de conduzir esse tratamento. Então, mesmo que a demanda venha da família, eu sugiro que você sempre pergunte ao paciente se faz ou não sentido o que a família traz, se faz ou não sentido a sua presença ali para ele, se ele também quer, além da família, aquela reabilitação, aquele tratamento, grupo de exercício, ou que seja apenas a parte educacional, estrutural. Então, tem vários tipos de demanda pelo qual você pode ser chamado e solicitado. Então, é necessário que se entenda qual é a dinâmica daquela casa, né? E são várias as apresentações. Eu já te adianto que eu já conheci desde o idoso, independente, robusto, que mora sozinho, que dá conta da própria vida, que quer melhorar a cereja do bolo, por exemplo, eu quero ficar mais forte do que eu já sou, no nível de prevenção, no nível de melhora de desempenho, até aquele idoso extremamente alto risco, dependente, vulnerável, com a baixa cognição, às vezes dependente para as atividades do dia a dia, né? Então a gente vai numa escala aí de um extremo ao outro, onde talvez as necessidades sejam completamente opostas. E aí, o primeiro passo da sua avaliação, por onde você começa, é entendendo esse cenário. Onde é que você está chegando, quem você encontra
qual é a classificação desse idoso e de que forma você pode contribuir a partir da queixa principal do seu paciente. Até aí tá tudo bem? Me conta aqui se até aqui tá tranquilo, você já consegue manejar, porque só daqui você já começou bem. Você já começou diferente de talvez a grande maioria que faz uma anamnese um pouco mais superficial. E isso é muito comum, inclusive, da gente acreditar que o fato de ser idoso, idoso qualquer coisa já vai ajudar ele. Então, acaba partindo para uma abordagem superficial sem aprofundar no iceberg. Então, não perca a oportunidade de, a qualquer sinal previsto, você já conseguir adentrar dentro de uma questão que pode ser um pouco mais íntima, que pode ser mais delicada, como, por exemplo, a perda urinária, como, por exemplo, a insuficiência familiar, como outro exemplo, quedas frequentes. Então, isso tudo no seu diagnóstico diferencial tem que ter. Você tem que perguntar pontos que são chave dentro da sua anamnese, dentro do seu diagnóstico, para você conseguir pensar o que disso está ou não relacionado com a queixa principal desse paciente. E aí eu vou te falar o seguinte, dentro de vários instrumentos, eu te sugiro que você, depois dessa conversa inicial, parta já para algum teste de triagem. Mas para que, Cintia, você está me sugerindo teste de triagem, pelo amor de Deus? A triagem é uma triagem. Ela vai trazer esse olhar global da pessoa idosa e uma classificação dos principais pontos de vulnerabilidade ou de incapacidade, perda de mobilidade da pessoa idosa. Ela traz uma visão ampla de múltiplos sistemas a depender do tipo de paciente que você está, para conseguir direcionar corretamente, adequadamente, o seu olhar, a sua intervenção e também a reabilitação. Então, aqui, eu listei apenas 3 dos que eu acredito que são mais utilizados e também que têm maior confiabilidade dentro da literatura científica, para que você comece a pesquisar, a se integrar, a aplicar com a pessoa idosa, escolha um dentre eles, eu vou te falar qual que eu mais uso, para que você já consiga trazer esse olhar como um profissional diferenciado no mercado. Diferente de um fisioterapeuta generalista, que não traz o olhar para a pessoa idosa, você já vai amanhã conseguir pegar um questionário que é específico da pessoa idosa, vai imprimir e já vai aplicar na sua avaliação, no seu diagnóstico diferencial. E lá você já vai ter essa visão ampla e já vai conseguir ter mais autoridade com a família, você vai conseguir já se destacar desse mercado de preço, onde as pessoas estão brigando por tabela de preço. Isso já está passado, pelo amor de Deus, tá? Inclusive, vender avaliação, né? Igual a gente está falando aqui do primeiro encontro, do primeiro atendimento, por onde começar? Eu acredito, com toda a minha honestidade, a avaliação é o momento mais precioso que você tem com a família e com a pessoa idosa. É um momento de você investigar o paciente, é um momento de você construir um vínculo, um elo, uma aliança terapêutica com seu paciente, onde você consegue aprofundar nessas questões que são mais específicas. E se você pula esse primeiro atendimento, essa primeira abordagem, eu não sei nem para onde direcionar meu tratamento. Eu digo que é como se você fosse para o campo de guerra com a arma na mão, mas com os olhos tampados. Para onde que você vai atirar? Você não sabe. Se você vai fazer uma abordagem para dor, em qual articulação, o que desencadeia, o que alivia, quais são os remédios que esse paciente utiliza, de acordo com o desempenho, em que nível de função ele está, quais são as partes estruturais que você vai avaliar, você não sabe, porque você pulou a avaliação e já partiu para o tratamento. Tratamento do quê? Se você não sabe, se você não investigou estrutura, função, atividade e participação. Então, o teste de triagem, voltando aqui, ele é importante para você entender o paciente globalmente, para então, no segundo momento, partir
para as questões que são mais específicas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o IVCF-20, que é o Índice de Vulnerabilidade Funcional da Pessoa Idosa. Nesse índice, ele pode ser utilizado principalmente na atenção básica. Ele é um instrumento de rastreio, onde a gente classifica o idoso em relação ao risco de fragilização. Então, a gente sabe se ele é um idoso robusto, com bastante vitalidade, ou se ele já é um idoso frágil. Então, a gente pode, nesse caso, encaminhar para uma assistência adequada, para um encaminhamento médico ou para um outro profissional de saúde, como um fonoaudiólogo, uma terapeuta ocupacional ou uma psicóloga, né? Então, a gente tem essa possibilidade, a partir desse questionário, a uma abordagem interdisciplinar. Então, é um instrumento que, além disso, ele traz uma função de gerenciamento em rede profissional. Então, é extremamente importante porque ele classifica o seu paciente, traz essa visão global, mostra para você quais são os principais domínios que o idoso precisa de ajuda para que ele também possa ser encaminhado ao profissional mais adequado a partir dessa investigação, tá certo? O segundo, e também muito utilizado, é a TACA-10, ou a escala ampla de 10 minutos. Ela já é um questionário com perguntas muito objetivas e ela é muito utilizada em âmbito mais ambulatorial. E é justamente por esse motivo que a gente também utiliza em âmbito domiciliar. Então, a gente tem questões que são muito específicas e que são objetivas, para que você faça também essa triagem global. Então, a gente tem lá, ó, perguntas de suporte social, de uso do sistema de saúde, se precisa ou não, se caiu ou não caiu no último ano, quantas vezes caiu, para a gente entender se é um corredor recorrente ou não, como é que está a medicação, tem polifarmácia, não tem, qual é a relação disso com a queixa, a nível de funcionalidade, como é que ele está, ele precisa de alguma ajuda para realizar as atividades do dia a dia, ou ele é um idoso mais independente, e aí a gente tem como saber sobre a autopercepção de saúde, como ele percebe, sobre sintomas depressivos, nutrição, nela também a gente avalia a velocidade da marcha, depois a gente tem um score, que classifica esse paciente em baixo, alto ou médio risco de vulnerabilidade ou de dependência para as atividades do dia a dia. E você sabe exatamente onde que está o elo frágil, aonde aquele calinho está apertando naquela pessoa idosa, você consegue ter uma visão ampla. E se você não tiver pelo menos um teste de triagem, como é que você vai saber? A não ser que você tenha na sua avaliação todos esses itens já relacionados, mas você tem um inquérito pronto para isso, com classificação, com padronização, com validação da literatura científica, não é mesmo? Então, você já pode utilizar do que a gente já tem disponível na literatura com boa evidência científica na sua prática clínica, e você ainda vai estar embasado com boas referências para você se destacar, para você faturar mais. Isso inclusive vira argumento na sua verbalização. Olha, eu utilizo metodologia na minha avaliação, eu faço teste de triagem, teste para saber como o paciente está. Então, você tem uma rota, né, para não ficar perdido, não se sentir solto perguntando qualquer coisa, ou querendo fazer checklist, né, porque é muito comum o fisioterapeuta pegar uma avaliação pré-pronta e querer preencher todos os itens de forma aleatória e sem grandes direcionamentos, né? Outro grande teste também que é possível utilizar, e esse é mais atual, né, que é a ICOP, também é a triagem, e essa abordagem já é uma abordagem mais recente, que traz uma promoção mais idealizada, assim, que foi pensada, estruturada e desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde, que tem como o objetivo principal uma avaliação centrada na pessoa idosa. E essa abordagem, ela traz um foco e uma otimização da capacidade intrínseca do indivíduo, todos os seus sistemas, em relação ao ambiente e a relação entre o idoso e o ambiente. Então, ele entende, esse teste de triagem, ele entende que o indivíduo é a chave para o próprio envelhecimento saudável, que visa a sua assistência de forma integral, ou seja,
360 graus. Então, faz uma investigação da capacidade intrínseca, então vê a capacidade locomotora, como é que está a vitalidade, como é que está a visão, a audição, a capacidade cognitiva, a capacidade psicológica. E esse instrumento aqui, você pode baixar ele aí no seu celular. Vai lá no Google Store ou no Android ou no iPhone também, na Apple Play. Se você não consegue lá, coloca lá iCope. E aí você consegue baixar. E no celular você consegue preencher e também aplicar esse teste de triagem. É uma possibilidade também para você, tá? E essa avaliação está disponível, não é paga, você vai ter a abordagem de capacidade intrínseca, de avaliação do ambiente, de assistência, de apoio social, de apoio do cuidador, então está lá disponível. Eu uso a Taga 10, tá? Eu gosto de usar a Taga 10 porque eu acredito que ela é muito específica e também muito rápida, ela só gasta 10 minutos. Então amanhã mesmo, quando você for avaliar seu paciente idoso, você não vai se sentir mais perdido, porque você vai começar com um bom teste de triagem, com esse olhar aqui, que eu estou falando para você agora. Um olhar multi, que leva em consideração o idoso 360. Cognição, mobilidade, fator ambiental, comunicação, suporte social, desempenho das atividades do dia a dia, qual é a condição de saúde, qual é a nutrição, ele é um idoso bem nutrido, como é que está o humor, o comportamento precisa de encaminhamento. Então, esse é o grande olhar da geronto, porque ela integra o idoso dentro daquele ecossistema que ele vive junto com todas as habilidades dele. Não olha só para o joelho, não olha só para o quadril, não olha só para a função, mas sim ele e com todas as variáveis que o permeiam, que rodeiam, que faz parte daquele indivíduo como um todo. E sem deixar de salientar aqui a importância da análise do movimento. Porque nós, como fisioterapeutas, temos o dever, e se você não sabe, é um ponto de atenção, não tem outro profissional mais capacitado do que você, físio, do que eu, fisioterapeuta, para fazer a análise de movimento, biomecânica do movimento. E aqui eu digo com destaque maior a velocidade da marcha, a biomecânica da marcha, porque hoje é considerado o sexto sinal vital. Então, você precisa incluir na sua avaliação desde o primeiro dia, se o idoso é capaz de andar, a avaliação da biomecânica. Ah, Cíntia, mas o meu paciente usa bengala, avalia com a bengala. Ah, mas ele precisa de apoio humano para andar, ele não anda sozinho, de forma independente. Avalie a marcha dele com suporte humano, para que você entenda qual o padrão de comportamento e o padrão de movimento do seu paciente, para você entender o nível de dependência ou de independência, para você dar suporte para ele resolver algum problema do que ele precisa, porque, de forma geral, está associado à mobilidade. E se você deixa esse ponto para trás, é um ponto muito importante. Você pode estar falhando no seu tratamento. Você pode não estar entregando o que você precisa. Conta aqui para mim aqui embaixo, quem avalia a marcha no primeiro atendimento? Olha que essa é boa, hein? Olha que é para responder verdade, hein? Escreve aqui para mim nos comentários, eu avalio, ou escreve assim, eu não avalio ainda. Só para eu saber, né, em que ponto estamos aqui, para ver se eu aprofundo mais sobre isso ou não. E aí você me pergunta, né, Cintia, depois disso tudo você está me falando para avaliar, de que forma que eu agrego isso para me destacar? Porque aí quando você tem segurança do que você faz uma avaliação bem feita, de que você faz um diagnóstico funcional, você aprende então a se valorizar como fisioterapeuta. Você aprende quanto que você pode transformar a vida do seu paciente. E aí você se valorizando, se empoderando deste lugar de valor, de entrega, de capacidade de ajudar, de transformar a vida desse paciente, você aprende, então, o valor e não apenas o preço do seu atendimento. Você consegue falar com segurança que o valor do seu atendimento é X, a sua avaliação é X. Olha, porque na minha avaliação eu tenho um método, eu ensino, eu avalio isso, 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 isso e isso. E a partir disso eu vou encontrar um caminho com seu pai, com sua mãe ou com você, idoso, a solucionar em tanto tempo essa questão sua. Então, a sua segurança, a sua capacidade de se comunicar agrega também valor ao seu trabalho e você consegue, sem nenhuma dúvida,
vender melhor o seu trabalho, vender com mais segurança e a pessoa também sentir confiança, porque ela pode até pensar, é caro, mas eu senti confiança naquele fisioterapeuta porque ele parece que ele sabe o que ele está fazendo. E aí você entregando o resultado para aquele paciente, você consegue que ele também te indique para outros pacientes e você começa a ter uma estabilidade muito maior na sua agenda, uma recorrência de outros pacientes de consecutivos sucessos de atendimento. Ah, sim, isso acontece da noite para o dia? Claro que não! Claro que não. Não é, né? É um processo. Você vai devagar construindo a sua autoridade, construindo a sua carreira, construindo-se como um fisioterapeuta de referência a partir de entregas que são acima da média, a partir de resoluções que você resolve muito mais rápido do que outra pessoa que não tem um olhar específico como o seu, que não tem a habilidade de resolver o problema da pessoa idosa como o seu. Entende que é diferente, assim? Não é só, vou cobrar 10 vezes mais do que eu cobro hoje. Não é assim, né? Você vai construir a sua autoridade. E dessa forma, construir também o seu posicionamento com o paciente e com a família. E você se destaca. Você se destaca porque você sabe do seu valor, você consegue precificar. Certo? Entenda o paciente em todos os níveis que a gente pode abordar. Desde a estrutura e função até a atividade do dia a dia e reintroduzir ele depois na participação social, de acordo com a nossa classificação internacional de incapacidade e funcionalidade de saúde, que foi desde 2001 implementada. Então, não é só olhar a estrutura, avaliar força, ADM, cognição, isso tudo é importante. Mas de que forma isso impacta no dia a dia dele, nas funções do dia a dia? O que ele deixou de fazer através daquela queixa? Quais são as atividades? Pontua isso de 0 a 10 numa escala funcional do paciente, que você consegue mensurar o nível, o impacto daquela queixa na função do dia a dia. Ele pode falar, olha, o que eu deixei de fazer foi ir ao trabalho. 0, deixei incapacidade. Ah, não, eu estou com uma dificuldade 5 de realizar essa tarefa. E ele pontua para você através de uma escala e você acompanha depois no seu tratamento. Se ele vai melhorando essa escala funcional, você quantifica toda a sua avaliação para que você tenha vários comparativos. Você pode, inclusive, acompanhar o idoso, trazer o idoso nessa quantificação, para que ele acompanhe essa escala e entenda que ele está melhorando, vê que ele está vendo que ele melhora, entende que é diferente? Mas para isso você precisa de método. Então, nesse tempo de profissão, nesses 13 anos de atendimento domiciliar, de treinamentos com fisioterapeutas, eu já apliquei e repliquei várias vezes uma metodologia que tem 3 grandes pilares. Eu entendi que esses são os principais pilares que me trouxeram a maior parte do sucesso dos meus atendimentos. Então, o primeiro pilar, diagnóstico diferencial, descobrindo o caminho. Lá é tudo isso que eu falei para vocês e mais um pouco do que eu aprofundo lá, sobre testes, sobre medidas, sobre a parte prática de tudo isso, né? Como avaliar a força, como avaliar a ADM, como avaliar atividades do dia a dia, como avaliar teste de força global, como entender todas essas variáveis depois. E aí, o pilar 2, raciocínio clínico. Como é que eu pego tudo isso, otimizo, organizo e coloco dentro de um pensamento que me ajuda a resolver aquela dor daquele paciente ou aquela disfunção? E aí eu faço uma proposta de tratamento que eu chamo de construindo o caminho. E o terceiro pilar, acompanhamento e controle. É onde eu acompanho o paciente depois da alta. Eu só não dou alta para ele e deixo ele para lá. Quase nenhum fisioterapeuta faz isso. E talvez você pense assim, nossa, Cintia, mas eu não tenho mais tempo para inserir mais nada no meu cotidiano. E eu te falo o seguinte, se você não é o maior interessado em otimizar, em aprofundar a sua capacitação para entregar melhores resultados, não vai ter ninguém que vai fazer isso por você. Ninguém. Ninguém. E aí você vai continuar sendo um fisioterapeuta da média, um fisioterapeuta medíocre, porque é da média, que cobra os valores que estão aí
no mercado como qualquer outro fisioterapeuta, porque não tem outro jeito. Você não tem diferencial, não é mesmo? E para isso, você cumprindo esses 3 pilares dentro de uma metodologia, você vai ganhando autoridade e vai se destacando. Não sou eu que estou falando, não. É claro que tudo isso eu estou te contando porque eu apliquei primeiro na minha vida, claro. Mas isso eu já repliquei em toda a minha equipe. Eu tenho uma empresa com vários profissionais fisioterapeutas que replicam este mesmo método todos os dias. E eles também estão se tornando referência, junto comigo aqui na minha cidade, que é de Belo Horizonte. Veja o relato, por exemplo, dessa fisioterapeuta aqui, ó, que já aplica o método e os resultados que ela já tem. Oi, eu sou Natália Vidal Gomes, eu tenho 27 anos, moro em Belo Horizonte, sou fisioterapeuta formada há 3 anos e atuo atualmente na área de domiciliar com saúde dos idosos. Antes de conhecer a Cíntia, eu tinha medo mesmo de como tratar o idoso com multicomorbidades, né, de onde seguir. Depois que eu aprendi a metodologia dela, eu aprendi realmente a direcionar o tratamento, o meu olhar, e seguir um tratamento muito mais efetivo, né? Hoje eu trabalho com pacientes idosos em domicílio, né? E ganho cerca de 5.500 por mês. Fora isso, eu trabalho no Pilates 2 vezes por semana, e o meu faturamento lá é 5 vezes menor do que eu ganho realmente no domiciliar. Também com idosos, mas no Pilates. E hoje eu trabalho com Pilates para complementar a minha renda, mas eu sei que se eu precisar, eu posso sair do Pilates e viver de domicílio, que tem demanda e tem lucro, né? E hoje minha maior felicidade é ser referência aqui na minha região e poder ajudar, né, tantos idosos e continuar, né, deixando meu legado. E continuar deixando meu legado. É tão bonito isso, né? Porque deixar o legado é cumprir uma missão. E a nossa missão é ajudar a pessoa idosa. A gente escolheu isso, né? Quando a gente vai num paciente, fazer avaliação, cuidar daquele paciente, a gente quer ver a realização da família de forma genuína, de que ele está melhor, de que ele está fazendo as tarefas do dia a dia dele melhor, de que ele está sem dor, de que ele está mais feliz, mais realizado. Essa é a nossa função ali. E quando a gente consegue fazer isso de uma forma mais otimizada, você ganha tempo, melhor para você, melhor para o paciente, melhor para todo mundo. E aí você vai ficando cada vez mais seguro e vai ganhando uma estabilidade financeira e consecutiva também da sua agenda dentro desse legado, né? E é esse impacto aqui que a gente promove na vida do paciente. Deixa eu te mostrar um paciente meu. Ele me procurou com dificuldade para levantar e sentar, a transferência na cama, não conseguia fazer sozinho, precisava da ajuda do filho, né, Miguel? Isso. Quantos anos você tem, Miguel? 72. Falei com ele, Miguel, em um mês nós vamos acabar com essa dor na coluna, ele chama dor lombar aqui na esquerda, e ele não conseguia ter mobilidade aqui na cama dele, de deitar, virar de lado, endireitar o corpo. Então, o nosso objetivo primário foi em um mês ganhar esses objetivos. Conta pra mim, o que aconteceu nesse um mês, Miguel? Nesse eu consegui vencer a dor, acabou, Sente mais nada? não sinto mais dor nenhuma. Já tenho mais mobilidades para deitar e levantar da cama. E virar também, né? E virar, Já faz sozinho. já faço sozinho. E a importância que eu comentei de ter objetivo curto, médio e longo prazo, né? Vamos pro médio agora. Curto prazo foi um mês acabar com a dor, independência na cama. Agora, objetivo médio prazo. Qual que vai ser? Ganhar mais mobilidade para andar. Andar, melhorar a marcha. Melhorar a marcha e brincar com minha netinha. E para brincar com a neta, ele precisa de mobilidade da coluna, que ele tem que inclinar para frente e girar para poder pegá-la. Tem 1 ano e 10, 1 ano e 2 meses. Bora trabalhar agora, segundo mês de tratamento. Vai ser um sucesso, né? Vamos largar. Vambora. Vambora trabalhar. Dá uma largada? Dá uma largada. É dessa forma que você constrói a autoridade com o seu paciente, a segurança de que ele tem um passo a passo a ser cumprido a partir do seu olhar da avaliação. Você tem uma segurança de falar, olha, em um mês, através dos exercícios de mobilidade, de força, da analgesia, da terapia manual que pode estar incluída, não tirando a importância, mas tudo isso dentro de um plano de tratamento que você mostra que você vai ajudar ele e em quanto tempo. Isso traz uma paz para o paciente, né? Muito boa de ser
trocada e a gente tem esse tipo de relato, é muito gostoso, é muito realizador, né? Eu quero te fazer um convite que vai ter a semana do fisioterapeuta referência na pessoa idosa. Será um conjunto de 4 aulas gratuitas para você, 100% online. E aí você também pode se inscrever no link da bio para esse grande evento gratuito. Lá eu vou entregar um passo a passo para você se tornar esse fisioterapeuta de referência, aumentar o seu faturamento. Além disso, eu te convido também para seguir as minhas redes sociais, meu Instagram, Cíntia Freire, Gerontologia, também o meu YouTube, meu Facebook. Lá tem diversos conteúdos que eu já publiquei também gratuito, prontinho para você. Desde testes, medidas, o que eu faço, o que eu não acho que é bom, o que eu acho que é bom, que funciona. E lá também você pode conversar comigo, que eu estou à sua disposição para a gente aprofundar nesse universo e vamos embora, dar uma virada de chave na sua carreira e também no seu faturamento, tá certo? Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Me chama no direct se você quiser saber mais informação sobre esse assunto aqui de hoje. Estou à disposição e nos vemos na semana que vem, toda terça e quinta, às 21 horas. Eu te aguardo na próxima. Beijo e até mais.